Essa aqui é a igreja evangélica de Guangzhou e esses são os pastores daqui. Em cada banco tem uma Bíblia e tem a Bíblia para vocês verem, tradução. E aqui tem a hino, que é a harpa, né? Nas telas está mostrando os versículos da Bíblia. E essa é uma igreja católica. E tem missas em vários dias e horários e em idiomas diferentes, né? Qualquer item aqui você pode pegar e você mesmo paga. Não é só um lugar para as pessoas virem e tirarem foto, é para as pessoas virem e expressarem a fé também. É a famosa Catedral de Pedra. 7 horas da noite, estamos em Lijiang. Nós decidimos fazer um rolê aleatório hoje, porque passou o dia todo chovendo, aí a gente já tinha os lugares demarcados para ir, né? Porém, com chuva não dá para ir. A gente saiu da nossa hospedagem, viemos andando aleatoriamente e olha o que encontramos. Uma igreja cristã gospel, Lijiang. Aqui no cartaz parece que são, eu não sei se são cantores gospel, não sei. Não tem pra ver. Vamos entrar para... Nem só se pode subir. Tá aberta, né? Tá só para olhar só. Acho que é no próximo andar ainda. Tá fechada. Hoje é domingo, né? Aí, ó, domingo à noite e não tem culto. Vamos decifrar. A gente acabou de descer, infelizmente estava fechado, a gente não encontrou ninguém também, mas a gente tinha uns cartazes, tinham 2 cartazes no segundo e no terceiro andar, e aí a gente vai colocar a tradução, porque estava tudo em chinês, né, mas basicamente são regras do governo, pelo que a gente entendeu, pelo que a gente traduziu, na questão do socialismo, na questão das condutas que a igreja deve ter. Mas a gente vai colocar certinho na tela, porque fica mais fácil para vocês verem. Sim. Seria interessante se a gente tivesse encontrado alguém, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar. Quem sabe amanhã, a gente passando, como tá perto da nossa hospedagem, a gente consegue encontrar alguém e aí conversar com a pessoa. Ou ao longo da nossa viagem na China, né? Encontrar que outros lugares. a gente já viu, inclusive, em outros lugares. Porém, parecia que estava fechada também. É difícil encontrar igreja cristã, católica na China, pelo que a gente já viu. Mas não é impossível, a gente já conseguiu ver algumas sim, começou a chover. Mas se a gente tiver a oportunidade de encontrar outras, a gente com certeza vai entrar pra gente procurar saber como que é. Já que é um assunto muito... Que tem muito interesse, né? Que as pessoas têm curiosidade de saber como que ainda tem muito tabu, então a gente realmente quer saber como que é também. Pessoal, nós traduzimos e vamos resumir os quadros a seguir, mas quem tiver interesse em ler integralmente pode estar pausando o vídeo. Lembrando que não estamos expressando a nossa opinião, apenas traduzindo o que estava escrito. Nesse quadro está escrito sobre os valores fundamentais socialistas, que pelo que vimos, basicamente são os 12 princípios fundamentais do socialismo chinês. Essa parte está escrita sobre a unidade nacional, que mesmo que a China possua vários grupos étnicos, várias religiões e vários grupos, todos devem conviver em harmonia para o crescimento do país. Nessa parte está escrito que os líderes e as pessoas religiosas elas devem seguir e respeitar a Constituição do país, além de seguir as leis do país também. Também fala que as pessoas elas devem aprender e seguir de forma consciente com o presidente e com o socialismo chinês. Além disso, também fala sobre o regulamento dos assuntos religiosos, que é onde os líderes religiosos eles devem lutar contra a corrupção, contra o extremismo e também contra a infiltração ilegal da religião. E nesse quadro está escrito sobre preservar a cultura milenar da China. Já vimos a igreja evangélica em Lijiang, agora estamos em outra região da China, que é Guangzhou, e aqui também uma igreja católica enorme e também tem igrejas protestantes. E a gente estava curioso para saber como que é, que a de Lijiang a gente não conseguiu ver internamente porque estava fechado, e essas aqui a gente viu que tem horário de culto e tudo.
e viemos ver. Estamos agora em Chamyao Island, uma pequena ilha aqui em Guangzhou. Tá no centro da cidade de Guangzhou, ou Guangzhou. E é uma ilha diferente. Quando a gente pesquisou e viu que tinha algo tão diferente na China, a gente se surpreendeu. E por que é diferente? Eu acho que vocês vão falar assim, eles não estão mais na China, estão na Europa. Eu vou mostrar aqui, ó, os estilos coloniais, franceses, britânicos. A gente vai mostrar bastante ao longo do tempo. Aqui tem uma arquitetura totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver na China. E tem uma explicação para isso. Aqui não tem nada a ver com colonização. O motivo específico foi aqui um centro importante comercial e de diplomacias. Então, no passado, né, já teve muitas exportações ali com as rotas antigas de comércio entre a China e a Europa, e aqui era um ponto importante. Por isso tinha todas essas construções que se mantém até hoje. E como tinha muitos consulados e casas dos diplomatas que eram localizados aqui, eles construíram nesse estilo. E até os materiais para fazer a construção das casas, né, dos edifícios, foram importados da Europa. Os arquitetos, engenheiros também foram europeus. E a ilha é mais dividida entre a arquitetura inglesa e francesa. Então, a gente andando pela ilha, a gente vai conseguir diferenciar os edifícios. E aqui também tem igrejas. Essa aqui é uma, né? Essa é a menor. Tem uma bem grande, que a gente vai daqui a pouco. Ó, e tá aberta, os chineses estão entrando. Não pode fotos comerciais. A nossa não é comercial, pode. Olha, tem algumas explicações. O nome é Igreja Cristã Shamian Cantão, ou Sinagoga Cristã Shamian de Guangdong, que é Guangzhou. É os vitrais. Os vitrais coloridos, bonitos. Protestante, né? Aí ele fala sobre Martin Luther. Então, acho que acredito aqui que tá tudo escrito em chinês, mas provavelmente está explicando a história do protestantismo. Ó, como não está em inglês, nós tiramos fotos e traduzimos o que está escrito aqui. Tá basicamente falando sobre os fundamentos cristãos. Então tem falando da Bíblia também, tem falando sobre a fé, gratidão. E aqui tá tipo uma parte sobre a oração, falando que acredita nos fundamentos de Jesus. Então, é isso, basicamente isso. Sobre uma igreja cristã mesmo. Ó, e essa capela foi idealizada por Robert Morrison em 1807. Ele veio aqui para pregar, né? É um missionário britânico. Ele era de uma igreja cristã em Londres, e aí ele veio para Guangzhou para pregar, e acabou que era uma época que não era muito difundida a religião cristã. E aí ele meio que fundou, né, essa igreja aqui, e é a primeira capela cristã de Guangzhou. Então a gente vai ver a outra depois, que é a francesa, mas essa aqui é a primeira. E a gente também está escrito que ela teve algumas reformas internas, mas a parte exterior está preservada desde quando ela foi construída, que tem 160 anos, é bem recente. E todo mundo tem o costume de falar que algo antigo, no local era tudo mato, mas aqui na verdade era tudo areia. Aqui era um banco de areia. Era um banco de areia, a ilha era um banco de areia. E depois dessa história que o Isaac tinha falado sobre a questão do comércio, né, internacional, onde a ilha foi se transformando, e aí foi nascendo ou sendo construída esses edifícios cristãos ou edifícios europeus. E esses são os pastores daqui. Tem o nome deles e tem até o telefone deles, tá? O chat deles, de cada um. E aqui tem os horários de cultos. E aqui tem o horário do culto em inglês, que é de 11 a meio-dia. Legal, né? Muito bom. Porque a gente já tinha visto alguns países que tem culto em inglês, em língua estrangeira. Mas aqui na China eu não sabia se seria possível. Mas é muito interessante saber disso. Pena que a gente não veio no horário. A gente agora já é 3 horas da tarde. Então agora provavelmente só vai ter esse horário, né? 7 da noite. Na verdade, aqui que é a frente da igreja, do outro lado era a parte de trás. Isso. É bem bonita. Tem uns vitrais ali, ó. E essa parte da frente, bem bonita. Aqui tem um material religioso, mas só está em chinês. E
E não pode entrar de boné, óculos ou chapéu. Ó, vamos falar baixo, todo mundo tá em silêncio aqui, né? E aqui a gente, em cada banco, ó, tem uma Bíblia e tem a, Bíblia pra vocês verem, tradução. E aqui tem a hino, que é a harpa, né, no caso. Tá tudo em chinês. Tudo em chinês. Aqui temos o WeChat para pagar oferta e lá no monastério em Shangri-La budista também tinha. E aqui nas telas está mostrando os versículos da Bíblia. Tem um teclado ali na frente, tem outro instrumento grande, aqui não sei o nome daquele instrumento. É diferente, né? Mas parece ser bem bonito. As vitrais são muito bonitas, ó. Tem, parece aquele da Santa Ceia. Na verdade tá toda a história ali, ó. Desde o começo, né, do nascimento de Jesus, com os 3 magos. Nascimento de Jesus, multiplicação de peixes, a Santa Ceia, a crucificação e ressurreição. Tudo em ordem. E desse lado de cá, ó, é pra ver desde Adão e Eva aqui, ó. Começa ali, ó. Adão e Eva, não é? É, Adão e Eva. Ali eu acho que é da arca. Eu acho que é da arca de Noé, levantando a câmera. É, tem uma arca realmente lá em cima. É da arca ali, e mais pra frente eu não consigo ver. A gente tá num ângulo aqui que não dá pra ver o restante. Ali na frente tem uma placa dizendo que não tem nenhum culto, nenhuma atividade em progresso. Mas o pessoal tá sentado, alguns lendo, alguns conversando. Aí eu não sei se vai ter culto por agora. Tem bastante gente entrando, talvez tenha. E do lado da igreja tem uma capela menor. E a gente entrou e agora tá passando tipo um culto televisionado. E o legal é que tem legenda em inglês. Então a gente consegue entender também. Tem um piano também. E aqui do lado de fora a gente tá naquela lá que é a estrutura principal. E aqui é uma outra estrutura também. E aqui dentro tá passando um culto, como se fosse um culto televisionado. E tem a legenda em inglês também, onde a gente conseguiu entender tudo. E a igreja tá numa localização privilegiada na ilha. A gente estava lendo que tá bem no centro da ilha. Isso pela importância na época que ela foi construída, onde tinha muitos protestantes. E aí eles escolheram essa localização mais centralizada. E também a igreja é uma das poucas igrejas protestantes cristãs que ainda está em atividade, que ainda tem culto, né, até os dias atuais. E ela também é um patrimônio cultural de Guangzhou, Guangzhou. É que a gente fala Guangzhou e fala Guangzhou para vocês meio que saberem, né? Porque Guangzhou acho que quase ninguém conhece. Mas é um patrimônio cultural também da cidade. Então, nossa, eu gostei, achei bem bonita a arquitetura. E lá dentro dá pra ver também sobre as atividades deles. A gente vê obreiros lá, todo tempo eles ficaram conversando com a gente, tentando, né, porque eles falam em chinês. Mas essa questão do inglês eu gostei bastante, porque aí a gente não fica perdido, né, sem saber o que tá acontecendo. Eu acho que até no Brasil é difícil achar a igreja evangélica que tem inglês. É, bem difícil. Eu até peguei uns... Esses aqui estão tudo em chinês, mas eu peguei e deu pra ver também um panfleto de evangelização. E a localização dela é muito boa nos dias atuais também, bem perto da parte central. Perto do centro, então todo mundo que quiser visitar, consegue visitar de forma fácil. E olha essa árvore que bonita também. Parece que é toda enraizada. Bem bonito. E a gente vê muitos restaurantes, mas também tem hotéis. Eu só não sei se tá em funcionamento, igual esse aqui... Bate uma dúvida. Mas tudo respeitando o padrão europeu aqui de arquitetura. E ali também tem mais um hotel. A gente já viu uns hotéis bem chiques. Ó, ele tem um Banco de Taiwan. Ali, ó. E eu vi que a maioria dos edifícios não alguns foram reformados, mas foram poucos. Mas eles conseguiram preservar bem, né, a arquitetura daqui. Bem legal. Bonito. E até as vielinhas também lembram muito a Europa.
os cafés. Ai, deu vontade de entrar ali e tomar um cafezinho. Já tem outra igreja e vamos lá. Vamos lá ver. Nossa, aquela é bem bonita também. Acho que é o estilo gótico, né, que fala. Muito bonita. De longe, assim, que a gente consegue ver. E essa é uma igreja católica. O estilo dela é neogótico. E teve inspiração francesa. E aqui a gente está vendo sobre a influência, sobre o nome. É uma igreja Nossa Senhora de Lourdes. E ela foi construída em 1890. Então hoje, além também de ser uma construção histórica, igual está escrito ali, também tem cultos. A gente só resta ver se agora tá tendo, né? A gente viu que tem culto, casamento, né? Tem evento também. É, porque por ser bem bonita é um local famoso para casamento. Agora a gente vai ver se a gente consegue entrar. Ou pelo menos passear aqui do lado de fora, né? Porque a parte principal, a porta principal tá fechada. Aí dá pra ver os vitrais ali. Também tem esculturas. É muito bonita também. Ah, tá aberto, ó. Só temos que entrar de lado. Ó, e aqui do lado de fora a gente vê, diferente da outra, da protestante, aqui as janelas são de madeiras, lá eram vitrais, né? Sim, é que essa é bem mais antiga, né? É. E aqui tem esculturas. Jesus. De mármore. Do de mármore. Bem bonita também. Ó, é sobre a crucificação, na verdade. Sim. Etapas da crucificação, provavelmente. Ah, não, ó. Na verdade elas são de madeiras, mas dentro tem os vitrais, ó. Também com imagens. Agora estamos escutando um cântico. Vamos ver, né? Como que é lá dentro. É, vamos entrar. E tem missas em vários dias e horários e em idiomas diferentes, né? Cantonês, chinês. Chinês, inglês, mandarim. Horários diferentes, né? O da inglês, por exemplo, é 11 horas. Igual o outro, né? O outro era de 11 a meio-dia, a igreja cristã protestante. Então tem missa, aí também tem culto de adoração, tem provavelmente de história bíblica, né? Sei lá. E tem vários horários também. Então a gente vê que é um lugar turístico, mas também serve a propósito de ser uma igreja em funcionamento mesmo. Não é só um lugar para as pessoas virem e tirarem foto, é para as pessoas virem e expressarem a fé também, né? Ó, vamos fazer silêncio que o pessoal tá aqui em momento de adoração. Mas agora a gente já consegue ver, né? Tipo, o Jesus na cruz. E também acredito que seja a imagem que inspirou, né, a igreja, que é Nossa Senhora de Lourdes. E atrás você tem até o confessionário também. Confessionário. Aqui tem bíblias também, inários. Aí nos bancos tem esse suporte para ficar de joelhos também. Aqui é a Bíblia. Ali também tem. Tem outra mais grossa ali. Nossa, essa é bem grossa, essa Bíblia. Ó, tem vários panfletos. Esse aqui a gente viu tá até em francês, né? É, tem chinês, inglês, francês. E tem vários outros também. Vários outros. Os chineses estão vindo aqui, pegando, levando pra casa. Esse aqui eu acho que é igual ao outro, meio que de evangelização também. E aqui também tem uma lojinha de artigos cristãos. Tem livros. É o pagamento, a pessoa que faz pagamento. Ah, não tem ninguém, né? Ali dentro. Não tem ninguém. Pague. Você escaneia e paga por chat ou cash. É muito comum na China. Esse aqui, né? Só isso aí. Azar.
Não sei, vamos entrar lá dentro um pouco. É tudo, na verdade, mesmo. Qualquer item aqui você pode pegar e você mesmo paga. Aí tem escrito os preços, igual esses crucifixos, 23, 30, e tem até uma calculadora ali, pra pessoa não se perder nas contas. Ó, tem cartões postais, tem várias coisas. Não só relacionadas a religiosas, né? Mas também tem até uma brochura. É um enfeite aqui, 160 yuan. Isso. Anéis também. Aqui pode ser ricos. Tapetes. Tapete. Vela, candelabro, imagens. 35 yuan. A vela. Essa aqui, ó. 150 yuan. Acho que essa é maior, né? 50 centímetros. 200 yuan. E lá também a da padroeira da igreja. 50 centímetros, 280 yuan. Mas essa aqui é a mais cara, 860. Será que é mármore? Acredito que sim. Tá branquinha. Ele tem terço também. Vários tipos. Aqui tem mais pequenininhas, essas aqui. Deixa eu ver quanto que custa essa aqui, por exemplo. Não tem preço. Tem sim, 35. E é bem pesado de ferro. Então tudo isso aqui da loja é self-service. Você escolhe, pega, paga lá, de acordo com o seu ferro. Incrível. E mostra a confiança, né, que eles têm. E tem bíblias também. Deixa eu ver quanto que custa a bíblia. A bíblia tá sem preço. Sem preço a bíblia. Mas é isso, é grandinha, tem várias coisas. Nossa, tem uma bem grande lá, ó. Que eu não consigo ver o preço. Tá ali, ó. É 1000 yuan. 1000 yuan. Que é 110 centímetros. Aqui devia ter uma escadinha também, porque a pessoa pegar é mais difícil, né? Esse aqui. Nossa, mas muito interessante. Tem até sacolinhas aqui, ó. Sacola, ou seja, a pessoa escolhe, bota na sacola, você pegar várias coisas, calcula ali. E tem um chat ali pra pessoa pagar. Fácil mesmo. Aqui a pessoa pode deixar um recado, pedido de oração. Ela deixa aqui. E prega aqui. Eu acredito que seja pedido de oração mesmo. E aqui é a Madre Teresa de Calcutá. Tá aparecendo, né? Acredito que sim. Aqui, ó, dados de fé, sem cobrança. Então, é isso. Escreve, faz o pedido, coloca ali, provavelmente serão orações. Agora o outro lado. Também tem umas imagens e umas velas. Só que eu vi que o portãozinho tá fechado, então não são as pessoas que estão colocando. Acredito que seja algum responsável, né, pela igreja. Assim, tem várias imagens. Tem uma até embalada aqui ainda. E terços. Olha a relação entre as duas igrejas. Essa que visitamos agora, ela tem origem francesa. A igreja católica, ela tem origem francesa e é Nossa Senhora de Lourdes, né, o nome dela. E a outra que a gente visitou antes é a igreja cristã, protestante e tem a influência britânica. E elas não estão tão longe uma da outra, né? Acredito que uns 300 metros de diferença uma da outra. É verdade, enquanto uma está mais centralizada, essa aqui está um pouco mais... Eles falam ali que é a região sudeste da ilha. Então, as duas não estão muito longe e estão as duas, querendo ou não, tá meio que centralizadas na ilha, que mostra a influência e a importância da época em que foram construídas, né? E muitos de vocês devem estar se perguntando quantos cristãos existem na China. Nós não conseguimos dimensionar dados porque é muito difícil encontrar na internet. Sempre os dados variam muito, mas estima-se que sejam entre 70 a 100 milhões. E dessa, a maioria é protestante. Isso. Ó, eles chamam aqui de ilha. Não é porque é uma ilha realmente real, de verdade. Não tá no mar, não tá dentro de um lago. Só tem o canal cercando, de ponta a ponta. E é até pequena a largura, né? Aqui a gente já tá na estrada. E agora vamos sair dela e vamos para o próximo ponto.
bebezinho. Gatinhos espalhados pela China. A região tem vários cruzeiros, o pessoal faz passeio aqui. Só um rapaz com camisa de São Paulo. Já viu com o do Palmeiras e do São Paulo, já na China. E a região é bem gostosa de andar. O pessoal gosta muito de estar passeando aqui. E essa igreja, construída em 1863 e concluída em 1888, é a famosa Catedral de Pedra. E ela foi feita no estilo francês, né? E lembra muito a Catedral de Notre Dame. É verdade. As duas torres ali lembram bastante a de Notre Dame. E ela é o estilo gótico também, né? Gótico também. E a gente leu que ela foi construída inteiramente de granito. Por isso que ela tem esse nome de Catedral de Pedra. É bem bonita do lado de fora e dizem que do lado de dentro é mais bonita ainda. Eu vi fotos, realmente muito bonita, chama atenção. Vamos lá ver. E essa aqui, ao contrário das outras, tem bem mais gente aqui, ó, querendo tirar foto. A região tá lotada aqui, todo mundo querendo tirar foto. É, eu acho que a arquitetura dela, né, realmente é muito bonita. Mas também, assim como as outras, não é só turística. Ela também tem cultos. Inclusive, fica bem restritivo em horários de cultos, que eu não sei se está sendo o caso agora, porque a gente tá vendo gente lá dentro, ó. A gente deu sorte que agora tá sendo aberta a visitação. É aberta a visitação e gratuita. Então vamos lá dentro ver um pouquinho. Mas essa aqui realmente tá muito destacada, né? Ela tá na região aqui central também de Guangzhou. E é muito bonita. Nossa, linda. Ó, pra vocês verem como ela tá destacada ali, tá tipo a abertura ali da cidade. Essa praça, mini praça em frente dela, e ela aqui, ó. Ela tá numa posição privilegiada aqui, né? Pra todo mundo ver, vir e expressar a fé também, né? Verdade. E ali tem as coisas que podem e não podem. Calça comprida, mulher com saia longa, pode. Chapéu, óculos não pode, celular tocando, não pode tirar foto profissional ou câmera com flash. Também não pode entrar comendo e também nem ficar abraçado ali como se estivesse namorando, não, né? E aqui tem os horários de aberturas também. Geralmente a maioria nesses horários, 9 às 11, 15 às 17, e essa aqui não tem à noite. Ali, ó, tem gravado Jerusalém com o ano que eu mencionei, 1863, quando iniciou as obras. E ali tem, eles chamam Gárgulas. de gárgulas. E mais de perto dá pra gente ver realmente que ela é toda de pedra. Ó, e ali tem os horários, ó, também as línguas. Cantonês, coreano também. Diferencial. Nossa, coreano, mandarim e inglês. Inglês é só 3h30 da tarde aos domingos. Ó, tá lotada a igreja. Ela é bem grande, né? Sim. Ó, a igreja é bem alta e dá pra ver a construção de pedra ali, os detalhes, os vitrais, os lustres e todo o estilo gótico. Ela tem todas as suas aberturas, né? Tem. E os bancos, lá na frente tem o confessionário. Dá pra dar um zoom ali. Mas é a igreja de visitação mais cheia que eu já vi na vida. E em vista das outras que a gente já passou, ela é, acho que o quê? 3 vezes maior, né? Sim. E 3 vezes, acho que até umas 4 vezes maior. E ali tá pedindo pra fazer silêncio, ó, tem uma placa ali, só que é impossível. Falando pra fazer silêncio. Mas o pessoal passa filmando, tirando foto, acaba tendo um burburinho, ó. Escuta, nem dá pra escutar o som dos cânticos. E também todos os bancos, dá pra ver aqui, que tem Bíblia também, ó. Então, todas as 3 igrejas que a gente passou hoje, dá pra ver que eles deixam as Bíblias nos bancos para as pessoas usarem. E aqui tem vários vitrais também, ó. Vou dar um zoom.
mas tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, que essa igreja foi restaurada em 2010. Então ela teve uma restauração até recente. A gente pode ver que ela é perfeita, né? É, mas Não tem ali, sinais você antigos. falando de restauração, tem a... Dá pra ver, tá vendo assim, ó, como se fosse o rejunte? Sim. Aqui. Dá pra perceber que essa parte é mais nova mesmo. Mas, nossa, olha aqui, parece que a gente tá em outra parte, aqui, outra aula aqui, né? Quando a gente olha reto assim, ó. E todas as partes são assim. Todo lugar que vamos na China, o pessoal pede pra tirar foto. A Pamela já tirou umas 30 fotos aqui já. E ali tem um quadro da Última Ceia. Bem grande. Olha, aqui é o altar da igreja. Tem muitas cadeiras. A gente vê que a igreja realmente é muito grande. E agora vamos ver a área externa, que tem um jardim bem bonito. Vamos ver. Mas o que chama mais atenção mesmo é a própria igreja. A arquitetura. E o estilo dela, né, por ser de pedra, aí você bate o olho e você vê que é algo muito antigo mesmo. Nossa, é muito bonito mesmo. A gente percebeu a questão dos visitantes, né? Muitos vêm pelo lado turístico e na outra era realmente pelo lado mais religioso. É, aqui a gente vê também as pessoas orando, as pessoas ficando mais no momento de meditação. Mas nas outras menores a gente sentia mais. Nessa aqui a gente vê que tem muitas pessoas que vêm só pelo lado turístico mesmo, né? Porque a igreja é muito bonita e também é um patrimônio cultural da cidade. Então, dá pra explicar, né? Porque as pessoas vêm pra tirar foto. É a mesma coisa das pessoas irem lá em Notre Dame lá, porque tem um significado cultural, tem um significado turístico, mas ao mesmo tempo tem as pessoas que vão pra expressar. Essa área que está cercada não dá para chegar mais perto, só que nós vemos que tem peixinhos. Tem uma imagem ali. Uma imagem e tem velas e castiçais do outro lado. Olha, aqui tem um peixe dourado. Peixe dourado chama atenção, né? Ele é lindo. Ele até se escondeu ali. Ele se escondeu, só porque a gente tava filmando ele. Aí tem um pretinho. Vai voltar lá, ó. Ele é muito bonito. Tem um pretinho e tem um... Parece uma carpa, né? Será que são carpas? Podem se ser, for né? eles... Filhotes. São filhotes. Aqui tem alguns trabalhos que eles realizam com a comunidade, ó. Até visitem hospitais. Realizam trabalhos importantes. Voluntários. Ó, e aqui tem uma representação do Bom Pastor. E aqui tem escrito o versículo. O versículo. E ele está apitando, porque acredito que tem encerrado o horário de funcionamento. Agora é 5h05. Mas acho que tem encerrado. Vamos ir. Encerramos por aqui, então comente o que você achou de ter visto essas igrejas aqui na China, tanto as católicas e as evangélicas. Fala se vocês acharam que seria assim, se seria diferente. A gente gostou, né? Achei bem interessante a visita e poder conhecer um pouquinho mais dessa cultura e da questão religiosa na China. Deixa um joinha, se inscreve e até mais vídeos na China. Vídeo.